Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 3 e versículo de número 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 ao 5. Conselho da parte de Deus para os irmãos, todos, para mim também. Deus quer lhe responder a oração, mas para que ele lhe responda a oração, ao chegar na igreja, ore, fale com ele. Ele precisa ouvir sua demanda, ele precisa ouvir. Não adianta nós chegarmos na igreja, que é o lugar da adoração, e nós já testificamos disso, falamos disso, e chega aqui eu não faço o que eu deveria, falar com Deus. Então, um conselho da parte de Deus, eu particularmente, irmãos, estava no joelho orando e perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que tua igreja está clamando? O que é que tua igreja está pedindo? E aí, quando nós levantamos, os irmãos estão sentados. Eu digo: Jesus, eu sou um instrumento que Deus usa para falar pelo aquilo que você clamou. Pastor Joséinho tem um instrumento para falar por aquilo que nós clamamos. Se nós não clamamos por nada, aí Deus vai falar e você não vai entender. Então, precisamos clamar para entendermos quando Deus fala. Diz assim a palavra do capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 5 da segunda carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Preocupado com o que falaria da parte de Deus, tanto para mim mesmo como para o rebanho de Deus. Vou me referir assim porque no próximo domingo estaremos estudando a respeito da lição dos bons pastores e dos maus pastores. Os maus pastores é aquele que trata o rebanho de Deus de forma inadequada. Os bons são aqueles que alimentam e alimentam com bom pasto. Então, preocupado com isso, muito embora não seja o pastor oficial da congregação, mas como bom servo, acredito também que todos os irmãos aqui presentes, como bom servo, procura dar o melhor de si para Deus. E eu procuro não ser diferente. E com essa preocupação, reservei algumas passagens da parte de Deus, algumas passagens bíblicas da parte de Deus, para meditarmos juntamente com os irmãos nesta noite. Nós estamos, como diz o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 3, e no versículo de número 1 ao versículo de número 5, estamos vivendo tempos difíceis. Mas Paulo, o apóstolo, ele já sentia isso na pele no seu tempo. Ele disse que era nos últimos dias, mas naqueles dias, nos dias de Paulo, Paulo já sentia a dificuldade.
Tanto é que você abre a sua Bíblia agora em 1 aos Coríntios, e no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai se expressar, deixando escrito desta maneira, 5:14, se não, segundo aos Coríntios, melhor dizendo, 5:14, diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreram. Paulo está ensinando a renúncia, irmão Roberto. Paulo está ensinando a renúncia. E a renúncia nos traz dificuldade. Porque a renúncia, às vezes, não é algo prazeroso. E durante essa semana nós discutimos a respeito disso, porque precisaríamos renunciar a alguma coisa. E sempre que precisamos renunciar a alguma coisa, irmãos, nós arranjamos algum argumento para não precisar renunciar. Não, é por causa disso, que agora eu não vou poder renunciar. Tudo bem. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que isso nos traz dificuldade. Vamos seguir para ganhar tempo, porque Paulo ele disse que nos últimos dias nos sobreviria tempos difíceis, trabalhosos. Então o apóstolo Paulo novamente ele deixa-nos registrado mais especificamente em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 1, e no versículo de número 8 ele diz assim, ó: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima da nossa força, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Imagine a tribulação que o apóstolo Paulo estava passando. Ele relata que tal foi a tribulação que ele se desesperou até da própria vida. Ou seja, ele teve medo que aquela tribulação lhe trouxesse a morte. Tal foi a tribulação que Paulo estava passando. Mas observe que quando ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, ele diz que nos últimos dias, que seriam dias difíceis, se nesse tempo dele, o tempo que ele está fazendo esse relato, ele já diz tal coisa, imagine para os tempos vindouros, para os nossos tempos. Mas vamos prosseguir porque tem alguns versículos que nós teremos que ir adiante, mas queremos mostrar que o apóstolo Paulo não estava sem razão a dizer o que disse ao jovem Timóteo. Ainda em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo escreve da seguinte maneira, e no versículo agora de número 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí você olha e diz, rapaz, o apóstolo Paulo era osso duro de roer.
escreve em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, que a tribulação lhe trouxe tal angústia que ele chegou a temer a morte. Mas agora no capítulo 4 ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Ele já esqueceu daquela tribulação que estava lhe trazendo temor, e agora chama a tribulação de leve e momentânea. E aí ele completa no versículo 18 dizendo assim, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por isso que nós não podemos desistir da nossa caminhada, haja visto qualquer que seja a tribulação. E nós estamos, queridos irmãos, à beira de uma tribulação jamais vista na face da terra. Tais tribulação, quando descrita na Bíblia, diz que se ela não fosse abreviada, nem os escolhidos se salvariam. Mas não confunda escolhido com salvos. Escolhido aí é os judeus, é o povo eleito, povo escolhido. Nós somos videira brava, povo enxertado. Eles não seriam salvos, eles passariam de tal forma que não conseguiriam alcançar aquilo que eles tanto anelam, quer ver o Messias chegar. Já chegou e eles não viram, mas eles esperam ainda e o verá. Tendo esta expectativa, queridos irmãos, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus para não sermos pegos de surpresa. A palavra correta é essa. Tendo esta expectativa de que nós haveremos de, muito em breve, sofrermos uma tribulação tal que, se ela prolongasse, nem os escolhidos seriam salvos, precisamos estar preparados. Aleluia. Para tanto, nós vamos ver o que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Se eu não coloquei errado, vamos lá. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Olha aí, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Olha aí, o dia do Senhor vem como o quê? Como ladrão de noite. E quando o ladrão de noite vem, nós estamos como? Estamos dormindo. Mas estamos dormindo é porque não estamos vigiando, ou é porque de noite é hora mesmo de dormir? A noite é hora de dormir, a noite literal, mas a noite espiritual é hora de estar acordados. Por isso que Paulo, escrevendo
também em uma das suas cartas, não lembro agora qual, mas eu acho que aos Filipenses, ele diz: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós não podemos ser atingidos por esta noite espiritual de tal forma que venhamos dormir e sermos pegos de surpresa quando Ele nos chamar para a sua glória. Precisamos estar atentos. Na semana passada, na quinta-feira, mais precisamente, eu falei de termos ouvidos espirituais para ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. E somente o ouvido espiritual ouve. Aí vem o noivo. E por que esta referência agora, irmão Claudelino? Porque as 10 virgens estavam dormindo. E quando veio o grito, aí vem o noivo, as 10 despertaram. Ainda que durmamos preparados, pronto para recebermos o grito do noivo. Aleluia. Mas prosseguindo, queridos irmãos, para podermos citar todas as referências às quais nos deu o Senhor. Em 2 Tessalonicenses, ainda no capítulo 2, Paulo vai continuar enfatizando a respeito disso e estarmos atentos à vinda do Senhor. Se não estivermos atentos à vinda do Senhor, o que é que acontecerá? Ficaremos para trás. Mas esse para trás aí pode ser algo muito além daquilo que nós sabemos até hoje. Mas vamos lá, 2 Tessalonicenses, ainda aí em 2 Tessalonicenses, aproveite e abra a sua Bíblia, confira, faça como os bereanos. Capítulo 2, versículo de 1 a 4, Paulo ensina dizendo assim, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado no homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Portanto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo diz que não acontecerá sem antes acontecer essas coisas. Aquilo que nós esperamos não acontecerá sem antes acontecer essas coisas. Nós estaremos em um tempo muito difícil. E se não estivermos aptos para discernir esse tempo difícil ao qual Paulo se refere, nós estaremos envolvidos de tal forma que não perceberemos entre o falso e o verdadeiro, o bom e o ruim, o claro e o escuro, a verdade e a mentira,
o engano e o verdadeiro. Então precisamos estar totalmente preparados para podermos enfrentarmos todas essas coisas e ao final delas dizer: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. E aí, queridos irmãos, o negócio estreita mais um pouco, porque para nós foi deixado registrado, foi para nosso tempo deixado registrado. A igreja do primeiro século já estava quase que todos os apóstolos já mortos. Um dos últimos a morrer, o apóstolo João. Já velho na ilha de Patmos, o apóstolo João, irmão Roberto, recebe a revelação. Para quem? Para os que já tinham passado? De jeito nenhum. Para os que já tinham passado? Não. Mas para os que viria. Para a igreja que viria após ele. E aí ele deixou registrado diversas coisas, e entre as diversas coisas eu quero fazer notória somente 3. Não vou explicar muito, porque os versículos são quase que autoexplicativos, e os irmãos, assim como eu, têm o Espírito de Deus e podem pedir ao Espírito de Deus para lhes esclarecer muito além daquilo que eu posso fazer nesta noite. Primeiro, queridos irmãos, em Apocalipse, capítulo de número 17, Apocalipse, capítulo de número 17, Aleluia. os versículos não estarão em ordem numérica, ou os capítulos não estarei colocando em ordem numérica. Por isso nós estamos indo direto para o capítulo 17. Eu vou ler do 1 ao versículo 7. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo. Falou com quem? Falou com quem? Com João. Falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. Sobre muitas o quê? Sobre muitas águas. O julgamento de quem? Da grande meretriz. A meretriz é o oposto de quê? A meretriz é o oposto da esposa. A meretriz é o oposto da esposa. A igreja é o quê? A igreja é a esposa. Mas o julgamento será de quem? Da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra. Quem foi que se prostituiu com a meretriz? Os reis da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada na besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante da imundícia e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome
um mistério. Mistério. O que é que significa mistério? Mistério significa algo oculto, ninguém sabe, senão aqueles que são revelados. E na sua fronte achava-se escrito o quê? Na fronte aqui assim, ó. Estava escrito na fronte da grande meretriz. E o que é que estava escrito? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de... Ficou baixo, né? Com sangue das testemunhas de quem? De Jesus. E quem são as testemunhas de Jesus? Hein? Quem são as testemunhas de Jesus? Somos nós. Estava embriagada com sangue de quem? Das testemunhas de Jesus. Nós estamos então fora desse tempo? Se nós somos testemunhas de Jesus. Se a igreja já tiver sido arrebatada, que testemunhas de Jesus são essas? Estou fazendo uma pergunta. Se o sangue que ela se embriaga são de dois grupos de pessoas, irmão Alberto aí. São do grupo dos santos e do grupo das testemunhas de Jesus. E você sabe por que é feito esta separação aqui? Eu vou te mostrar em Lucas, capítulo de número 11. Você volta até Lucas, capítulo de número 11. Por que é feito esta divisão? Lucas, capítulo de número 11. Aleluia. E versículo de número 50 e 51. Diz assim: desde o sangue, 50 primeiro, para que desta geração se peça conta do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo. Os profetas chamados de quê? Dos santos. E o sangue foi derramado desde quando? Desde a fundação do mundo. Derramado desde a fundação do mundo. Agora vem o versículo de número 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu afirmo, conta se pedirão a esta geração. Aí nós vamos até Apocalipse 17. Chegamos lá, encontramos que a grande meretriz se embriagou com o sangue dos santos, estes quais nós nos referimos, desde Abel, lá perto do Gênesis, até o profeta Zacarias, que foi morto entre a casa de Deus e o altar. Mas ela não para por aí. Agora é incluso nesta conta da grande meretriz o sangue das testemunhas de Jesus. Mas vamos seguir, porque o tempo passa, eu estou sem relógio. O relógio desapareceu dali. Diz assim: e quando vi, admirei-me com grande espanto. Tal foi a cena vista em espírito por João, que ele ficou espantado com aquela cena
certamente, queridos irmãos, era muito sangue. Imagine, sangue dos santos, desde lá do sangue de Abel até, e não foram poucos os profetas que estas gerações mataram, não. E aí inclui o sangue dos apóstolos, dos crentes da primeira igreja, da igreja do primeiro século, mas João está vendo em espírito e está vendo também em futuro. E vê os nossos dias. Porque se você observou no primeiro versículo do capítulo 17, ele diz: me levou em espírito a um deserto. Então o que ele está vendo em espírito. E quando nós contemplamos as coisas em espírito, nós não ficamos presos ao relógio humano. E aí ele prosseguiu, versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que é a mulher está que leva a mulher. Ora, o que é que estava escrito na fronte da grande meretriz? O que foi que estava escrita? Mistério. João não sabia. Aí o anjo diz a ele: eu vou te revelar este mistério. Eu vou te revelar este mistério. Não precisa ficar espantado. E agora, irmãos? Revelou a João o mistério? Revelou. Eu não vou ler os demais versículos, porque exigiria um tempo maior para uma explicação, e eu também não teria explicação para dar do versículo de número 9 até o versículo de número 16, explicação precisa, com bastante clareza. Não teria como explicar aos irmãos, mas o versículo de número, não, até o versículo de número 14, melhor dizendo, mas o versículo de número 15, este sim. Aí é específico o mistério. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Aí é específico o mistério que João se espantou. Ele vai explicar. Falou-me ainda as águas que viste. Preste atenção agora. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. A meretriz, queridos irmãos, ela tem um alcance muito grande. A meretriz, ela tem um alcance muito grande. Olha o alcance dela. São povos, multidões, nações e línguas. O alcance da meretriz. Por isso que diz que ela estava sentada sobre muitas águas. Mas vamos continuar. Aí ele diz no versículo de número 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis do mundo. Quem domina sobre os reis do mundo? Se eu perguntasse aos irmãos nesta noite, uma pergunta para alguns talvez seja bastante fácil. Qual é a cidade no mundo que todos os presidentes de todas as nações batem continência? Você sabe que tem uma cidade no mundo que todos os presidentes de todas as nações, eu vou ser mais claro, beija a mão. Vaticano. Não é nem bem Roma, é no Vaticano.
porque é a cidade do Vaticano. Todos os presidentes do mundo beijam a mão daquele que é, na época, o líder do Vaticano. E quem é o líder do Vaticano? Mas você sabe o que vai acontecer? Escute isso aqui. Por que então é chamado de mulher? É esse contraponto à igreja. Se prostitui. Todos os reis do mundo, sem exceção. Todos os reis do mundo, ele chama de reis aqui por causa do escrito da época. O escrito da época, os governos das grandes metrópoles, dos grandes impérios, eram reis. Então, se contextualizando hoje, todos os governos do mundo, os irmãos sabem disso, e ele visita, ele tem entrada e saída livre em qualquer país do mundo. Aí a nossa Bíblia diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis do mundo. A cidade não domina, quem domina é o seu líder, chefe. Quem domina é aquele que está como cabeça naquela. Hoje, quem é o chefe do Vaticano hoje? Quem é o chefe do Vaticano hoje? Ele entrou, dizem que até foi pela janela, que um papa só levanta quando o outro morre. Mas o anterior, ele nem morreu e ele chegou ao poder. Mas ainda o mistério não termina aí não, queridos irmãos. O mistério não termina aí não. E eu já tinha lido esta passagem diversas outras vezes. O mistério está no versículo de número 16 e 17. Os 10 chifres que viste, porque você vai ver que ela estava montada sobre 10 chifres, a grande meretriz. Os 10 chifres que viste e a besta, este odiarão a meretriz. Odiará quem? E quem é a meretriz? Ele vai prosseguir: e farão devastada e despojada, e lhe comerão a carne, e consumirá no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem e adeiem à besta o reino que possui. Será tomado da meretriz. E aí nós passamos a entender porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz, no capítulo de número, para ser mais preciso, eu coloquei alguns Tessalonicenses, mas agora como ficou muito fresco na minha cabeça, 2 Tessalonicenses, ele diz assim, no capítulo 2 e no versículo 7, aí passamos a entender, ele diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera. Com efeito o mistério da iniquidade já opera. Está operando ou não? Mas esse mistério da iniquidade sendo revelado, e não é para todos, porque é mistério só para aqueles que têm de Deus o Espírito para entender esta coisa. E aí a Bíblia nos mostra, queridos irmãos, Roberto Minho, me guia aí, viu? É que eu não consigo ver a hora. 7 minutos? Então dá tempo.
Então a Bíblia nos mostra, irmãos, que depois de ter feito todo esse estrago, o que é que vai acontecer com a grande meretriz? Perdeu o reino. Vai perder o reino. Ele já tem a besta, já tem um palco todo armado para governar. Ela já tem um palco todo armado, a gente fica esperando que ainda se arme, mas a Bíblia está nos mostrando que ele já tem um palco todo armado, já está todo pronto, a estrutura já está toda pronta, Roberto. Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo. Eu vou ler novamente para os irmãos, e os irmãos chegando em casa podem fazer uma releitura. Eu vou ler agora do versículo 15 até o 18. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada, despojada, e lhe comerão a carne e consumirão no fogo, porque em seu coração quem faz com que isso aconteça é Deus. Quem faz com que isso aconteça é Deus. Ele diz assim, incutiu Deus que realizasse o seu pensamento, e executem a e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra a palavra de Deus. Quem ficará com o reino da meretriz? A besta. Correto? Porque será a trindade satânica, a primeira besta, a segunda besta, a primeira besta, o anticristo e o grande dragão. E a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa. E por isso que é uma das cartas escritas ao Apocalipse, ele diz que nós devemos tomar cuidado com as nossas vestiduras, para que ela não se contamine. Aleluia! Glória! Aleluia! Queridos e amados irmãos, aí está a palavra de Deus. Os irmãos têm o livro de Apocalipse todo em sua frente, está em suas mãos. Ele não foi escrito para ficar aqui dentro da Bíblia sem que nós entendêssemos, não. Deus nos deu o Espírito dele para podermos clamarmos, e ele nos dá o entendimento daquilo que está escrito. Mas se nós não clamamos, se nós não mostramos mais interesse por aquilo que é do céu. E aí, queridos irmãos, antes de vir para cá, eu estava assistindo o repórter da RIT TV, a TV de R.R. Soares. A estatística era que nós chegássemos a 8 bilhões de cidadãos na Terra, lá para 2025, mais ou menos. Na terça-feira eu falei com os irmãos, na quinta-feira eu falei com os irmãos, porque eu fiz uma pesquisa, e em 2020 tinha 7 bilhões 838 milhões de pessoas na face da Terra. Aí hoje, quando eu estava assistindo o repórter disse: agora já em 2022, a Terra já alcançou 8 bilhões de seres humanos na Terra.
bilhões de seres humanos. Eles erram na estatística. Aí eu parei e meditei. A terra ficou em alvoroço porque morreu 15 milhões. O livro de Apocalipse nos diz que nesse tempo morrerá 2 bilhões e 500 milhões de homens, de seres humanos. 2 bilhões é a terça metade dos homens da terra, nesse tempo agora, porque de 8 bilhões, o terço de 8 bilhões é 2 bilhões e 500 e alguma coisa. E não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia quem diz que morrerá 1/3 dos homens da terra. 1/3. 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 500, 2 bilhões e 600 mais ou menos. A terra ficou em alvoroço com 15 milhões, segundo o dado do UOL. E não é um dado de um órgão específico. Imagine agora, nesse tempo no qual nós cristãos temos que estar preparados. 21. Nesse tempo que nós temos que estar preparados. Mas eu esqueci, tem um versículo, já encerra agora, tem um versículo que eu separei aqui da igreja, aqui na igreja, quando estava orando. É no livro de Apocalipse mesmo. Eu acabei esquecendo, ele está anotado aqui, como eu disse que seria todos os versículos. Apocalipse, capítulo de número 13. O irmão já sabe qual é esse. Capítulo 13, versículo 7 e 8, e eu encerrei. Ele diz assim, ó: adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra. Quem é que vai ser adorado aqui? Hã? Quem é? Não é Jesus não, meu irmão. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ora, irmãos, são muitas pessoas que estarão sendo enganadas, achando que estará adorando a Cristo, mas estará adorando a besta. Mas, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Curva a sua cabeça aí que eu quero orar por nós, para que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Amado Deus e eterno Pai, te louvo, Senhor, pela tua palavra nesta noite, e que tu, Senhor, venha nos dar força e sabedoria para que os nossos nomes permaneçam escritos no livro da vida e possamos escapar, Senhor, ileso de todas essas coisas as quais nós ouvimos nesta noite. Que pedimos pela tua graça e pela tua infinita bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, como eu disse,